Radar Aleatório. E hoje estamos com a presença da vereadora Thaís, da ONG, uma importante vereadora nova, primeira legislatura dela, que está aqui para bater um papo, dialogar com a gente sobre os possíveis problemas, soluções da nossa cidade. Junto comigo está o Jorge e seja bem-vinda, Thaís. Obrigada, agradeço muito o convite. Boa noite a todos. O que levou você a sair candidata? A dificuldade que a gente encontra sendo apenas um protetor de animais. E não só isso, a gente vê muita necessidade da população referente a alguns vereadores que não lutam por eles. Então, existe uma grande diferença entre ser um bichinho de estimação do prefeito e ser uma oposição ou uma posição ativa. Porque todos nós somos servidores da população e devemos dedicar nosso trabalho a eles. E o que é a sua posição política atual? Oposição. Tá, não é questão da oposição. Quando você falou oposição, parece que eu sou contra. Não é assim. A sua posição política, como você pensa na política atual, não Porto Ferreira, geral. O que você se enquadra dizendo assim... Só um pouquinho, primeira coisa, antes de entrar nisso, para ela se apresentar, porque muita gente pode estar vendo ela a primeira vez. Ah, sim. É que faltou, é isso. O Jorge é direto. Eu sou mais... E são amigos de Vila Sibila do século passado. Do século passado, né? Podemos dizer? Século passado. Sim. Sim. Nossa, parece que é uma não, coisa... parece uma coisa distante, mas não é. Eu brincava com meus alunos e eu falei assim, olha, pessoal, vocês vão viver até o próximo século. E eles assustavam, né? Mas, pô, quem tinha 10, 12 anos em 1990, era raro, né? Mas vamos lá. Eu primeiro queria... desse jeito dá a impressão de 1800. Não, era de 1900 para frente. Foi aqui na Pedrina, quando eu estudava. Aqui na Pedrina, né? Mas vamos lá. Thaís, quem é Thaís? Meu nome é Thaís de Cássia Comandini. Moro em Porto Ferreira desde quando nasci, sou ferreirense. Sempre fiz trabalho voluntário com os animais há mais de 15 anos. Meu foco sempre foi trabalho voluntariado. Então, não é só com animais de rua, mas também com a população. Sempre trabalhei com marketing, publicidade e propaganda, e além do trabalho voluntário. Certo. Então, você é de Porto Ferreira mesmo. Sim. Viveu sua infância e adolescência também aqui na Vila Sibila. Certo? Vila é importante, hein, Jorge? A Sibila. A Sibila, eu vou te contar, viu? Há quem diga, né? Porque minha irmã também veio para cá, depois minha família, eu não tive a oportunidade, porque eu já morava fora, né? Trabalhava lá em Campinas, então eu posso dizer, meu pai veio, então eu moro na rua. A sua irmã Rosária, ela é ripa, mas ela É Mourão. É Mourão também. É Mourão e é ripa porque ela casou com o Ripa, Paulo Ripa. Ah, sim. Ela foi minha professora de catequese. Olha só. Foi. E quando ela mudou para cá, né, a gente via, não tinha asfalto, não tinha nada. A gente tinha uma expressão assim, vamos voltar para a cidade, vamos lá na vila. Era uma expressão que não era pejorativa, ninguém se sentia ofendido por isso, porque realmente, né, Porto Ferreira não era grande, isso nós estamos falando, 1976, 77. Ah, eu sou de 81. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu vim, assim, para mim era muito longe, eu tinha 13 anos, 14 anos, e a pé, saía lá da Vila Nova, né, até aqui, e a vila sempre famosa, porque sempre teve políticos aqui na vila, vice-prefeito, vereador, sempre tinha alguns lá. Não vou dizer se é bom, se é ruim, eu estou dizendo sempre tem. Sempre teve alguém envolvido. Envolvido aqui do bairro. Tá? Então, eu não sabia que a Thaís era daqui da Vila Sibila. Então, ela é uma pessoa... Aqui. Faz quantos anos você saiu daqui? 12. 12 anos. 12 anos que eu saí aqui da Vila Sibila. Você nasceu quando? Pode falar? 1992. 92. Estou com 33 anos. Nossa, olha só. Meu filho mais velho é mais velho que você. Eu tô com 44, vou fazer 44 agora, né? Ele tem 3, tem uma escadinha aqui. Escadinha. Olha, podemos dizer que sim, né? Ela poderia ser minha filha, porque meu filho mais velho é mais velho que ela.
Você, não, porque eu não tinha casado mesmo, né? Não tem jeito. Não tem, e nem namorava assim tão a fundo. Mas hoje você vê muita gente Não. com 20 anos aí. Não. Aquela época as pessoas namoravam na praça, segundo meus pais e avós. E tinha dificuldade em acontecer alguma coisa antes, né? Era assim, não era tão... Não é que não era feito, mas era mais difícil, então tinha alguns obstáculos, né? Tinha que ser meio para frente e ter uma estabilidade melhor financeira. Mas aí, voltando ao Jorge, né? No caso, ele perguntou sobre a sua posição em termos de nível Brasil. Às vezes o pessoal fala esquerda, direita, socialista, Na verdade, assim, conservador. a gente joga um pouco mais distante aos extremos, depois a gente vai vendo o que se encontra no meio, né? A política é tudo novo para mim. Nunca estudei sobre, sempre fui uma pessoa que fugia da parte política. Começava a falar de política, eu já tinha sumido. Mas a maioria da população é assim. Então, porque assim, a gente entende que não é só a fala da população. Muitas coisas é prometidas e não cumpridas. Então, a população, ela vê a política como, além de ser suja, um sinônimo muito usado, aí também sobre promessas vazias, porque elas nunca se cumprem. Então, assim, eu sempre fugi a vida inteira de política, mas dessa vez, por intermédio de uma pessoa que me falava muito sobre da dificuldade que a gente tem para conseguir as coisas para os animais, essa pessoa falava para mim, vamos lutar para conseguir isso? Mas, assim, a gente precisa de alguém para lutar pela nossa causa. Só que, assim, todas as vezes que eu bati na porta de vereadores, eles falavam que os meus projetos tiravam votos. Então, eu não posso tentar pôr um projeto desse ou uma proibição dessa, porque isso aí vai me queimar. Então, a gente Eles sempre falam mais teve... importando com o voto do que o que ia fazer de verdade. Sim. Mas Então, era uma coisa que era um interesse e não uma boa vontade em ajudar o próximo por ver a dificuldade do município em várias questões. Por isso que eu sou contra... Para mim, não tinha que ter reeleição. Eu sou contra a reeleição por causa desse motivo. Eu sou libertário. Você sabe o que é isso? Não sabe? Imagina o seguinte, a gente pega um pouco da esquerda, um pouco da direita e põe no centro. É o libertário. O Mourão, ele mais... Vamos pôr aí um... Social-democrata. Sempre social-democrata. Em cima do muro. Fica ali do centro-esquerda, né? É um centro-esquerda. Se fosse naquela rotulação, seria centro-esquerda. Dependendo do lugar, viu? É que a gente tem muita opinião que pode mudar. Então, a gente vê, às vezes, a esquerda fazendo uma coisa que não dá certo, a direita fazendo outra que não dá certo, ou que não está de acordo com a sua opinião. Depende da índole da pessoa. E também depende onde você está. Porque, dependendo do lugar que você está, vamos dizer, você é mais liberal, você é mais progressista, tal. Dependendo do outro lugar, você é mais retrógrado, tal. Tudo depende do lugar. E como ela falou da luta aí, Jorge, antes da questão da posição, ela colocou uma coisa que muitos políticos se preocupam em perpetuarem no poder, através do voto e da reeleição que você contra, do que colocar, no caso, o seu legislativo, né, colocar leis que facilitem e melhorem a vida da população. Então, você vê que, às vezes, quando é um projeto vindo do executivo, que normalmente é para prejudicar a população, ele vota perfeitamente. Daí precisa de um projeto para diminuir a burocracia, para dar mais liberdade à questão empresarial, já não vem. Ah, não, eu vou perder voto, o prefeito já não vai me ajudar, e isso é ruim. Sim. Por isso, daí eu vou complementar, que daí eu vou pedir uma desculpa em público. Até bem pouco tempo, e o Jorge também pensava desse jeito, eu não sei se ele vai mudar, eu acreditava que vereador tinha que ter uma remuneração menor. Depois das histórias que eu fiquei sabendo que ocorreu em Porto Ferreira... Só na questão do valor do vereador. Eu acho que o salário de um professor estaria bom. Não, mas, equiparado. Mas daí eu vou explicar o porquê o valor, podemos dizer. Eu achava que podia ser menor. Mas, como eu vi a prática política nesses últimos 3 meses, em Porto Ferreira e até em outras cidades, da tentativa de judiar ou de maltratar ou difamar o vereador, se ele não tiver condições
de ser livre, ele pode ser cooptado, maltratado, às vezes coagido pelo gestor. Então, daí eu fui pesquisar a história, tudo, quando que surgiu a ideia de remunerar o legislativo. Então, vem lá do final do século XIX, início do século XX, de trabalhadores, isso, para eles não serem coagidos pelos mais ricos. Então, era uma maneira de permitir que os mais pobres entrassem no parlamento e eles não fossem coagidos. Na linguagem bem simples, comprado. Eu usei a palavra cooptar. E, então, eu peço, sim, que eu falei, não, que não podia usar salário e tal. E, ouvindo, eu vou falar abertamente, a sua participação, a do Felipe e o comportamento dos dois, quando houve uma tentativa de cooptação de uma maneira errada por parte do Executivo Municipal de Porto Ferreira, eu comecei a mudar de ideia e repensar. Quanto ao valor, daí fica na seu... Eu acho que é assim, na verdade. Eu acho que, na minha opinião, a situação não faz o ladrão. Ele só mostra quem é. A pessoa que quer se vender, ela pode ganhar o que for, ela vai se vender. Sim. Não importa se ela está recebendo um salário bom, um salário ruim. A pessoa que é corrupta, ela é corrupta. O ladrão, ele é ladrão. E a situação vai mostrar quem é. Então, eu sou assim, no meu pensamento. A pessoa que for se vender, ele vai se vender. Ele pode estar ganhando. Você vê os juízes. A quantidade de... Olha o salário que esses caras ganham. Como eu falo, os semideuses. Olha o salário que eles ganham. Olha a quantidade de corrupção que esses caras são favoráveis. O que eles fazem? A merda que eles fazem na cidade. Mas aí o que eu tentei falar, mesmo que a pessoa não se venda, ela tem que ter uma estrutura financeira para enfrentar, às vezes, um problema penal, um problema que a gente fala de maldade, para ela se defender. E, às vezes, ela precisa pagar um advogado, precisa pagar um assessor. Mas tem advogado lá para vocês? Não, não pode. Como assim? Não é para nós, é só para os assuntos da Câmara. Isso sim, mas não seria uma proteção a mim. Não, pessoal, isso não. Então, seria nesse sentido. Então, o subsídio é para que o parlamentar tenha maior liberdade de posicionamento. Ou seja, ele ter recursos. Vamos supor, você precisa ir para São Paulo. Se você não é do prefeito, como que você vai? Você tem que ir com seus recursos. Sim. Se você quer ir num outro bairro, se você não é do lado do prefeito, você tem que ir com seus recursos. Entendeu? Então, para mandar uma carta, é que eu estou dizendo, às vezes, o assessor da Câmara lá, que vamos chamar de procurador, por isso que eu falei, é procurador da Câmara, ele não vai assessorar o vereador num projeto particular do vereador. Tem que chegar ali e pronto. E, às vezes, nem sempre quem está lá defende os interesses do vereador. Ele pode defender os interesses da situação. Por isso que a gente fala situação, oposição, nesse sentido. Então, porque os discursos... Olha, fazia muito tempo que a gente não via votações acirradas na Câmara de Porto Ferreira. E tivemos 2 exemplos. E o último foi nessa semana, Jorge. E é isso que, então, já vamos perguntar para ela comentar sobre isso. O prefeito entrou com um projeto para investir ou gastar R$500 mil para fazer um muro de arrimo. Um murinho caro, né? Mas tudo bem. Dá para fazer uma casa bonita, viu? Daria para, eu acho que construir um monte de coisa. Porque é só dividir por 3.000 metros quadrados, R$3.000 por metro quadrado, alguma coisa está errada. Mas tudo bem. Daí, ele reclamava, há bem pouco tempo, que não tinha dinheiro para o hospital, não tinha dinheiro para dengue, não tinha dinheiro para limpeza, e mandou esse projeto. E, pela primeira vez, eu vi manifestações dos vereadores colocando que prioridade
era coisa. E embasado. Porque antes... Não. Então, eu queria que você comentasse o jogo político que ocorreu para que a população entendesse por que vocês rejeitaram, foram 6 votos contra, essa votação do 500 mil que o prefeito de Porto Ferreira queria para construir um murinho de arrimo. Bom, não seria só 500 mil, era um pouco a mais. Porque 500 mil seria só o muro. Depois tinha uma estimativa, não, era 1. Uma estimativa de 1 para o restante da reforma. Então, assim, foi feito um vídeo, não vou lembrar a data, aproximadamente quase 2 meses atrás, referente a esse muro. Isso, que a construção recente estava caindo e necessitava desse muro porque iria cair. Também estava colocando, tinha laudo, né, falado, que tinha laudo que poderia prejudicar a vida dos servidores. Enfim, fizemos, não foi eu que fiz esse, foi o Rodrigo Lousada, outro vereador, porque ele já conhecia, porque ele trabalhou nessa área, né, anos anteriores. E pediu esse laudo e mais outras informações sobre essa queda, desse risco de queda que estava sendo apresentado nesse vídeo em rede social. Foi respondido para nós que não existe esse laudo. Então, assim, se não existe um laudo, o porquê gastar 500 mil nesse momento? E levamos em considerações. Era um aditamento de valor de 500 mil só para o muro. O restante das reformas, que já tinha uma média de 1 milhão que viria posterior. Então, ia sair mais ou menos 1.400.000, essa média, uma reforma ali completa. Que, no caso, queria garagem coberta para os carros da Câmara Municipal, da Guarda Municipal, da Defesa Civil e, assim, os outros veículos deles. Nós entendemos que existe... É bom para o município restaurar alguns prédios, fazer algumas melhorias, algumas reformas, mas não acreditávamos que aquilo era o principal no momento. Porque, assim, o primeiro requerimento que eu fiz, 05/2025, foi do pronto-socorro. Nós estamos cansados de saber a situação que está esse pronto-socorro. Também não vou falar que o problema começou agora, o problema já vem de anos. Só que por que eu não tenho um terceiro médico lá? Mas para ter o terceiro médico, precisa de uma equipe, porque não adianta só pôr um terceiro médico e sobrecarregar os enfermeiros e a equipe deles. Então, vamos lá. Por que não contrata pelo menos uns 5 para ser a equipe desse médico? No total, seriam 6 pessoas. Não tem dinheiro. A zeladoria. Tem muito pouco material. Por que não compra material para eles, já que a nossa cidade está cheia de matos para todo lado e isso está sendo muito divulgado em rede social? Aí vamos lá, casos de dengue. A alegação do pronto-socorro é por conta dos casos de dengue, por isso começou a lotação e não estava dando conta. Então, assim, a gente começou a ver muitas desculpas e não vamos lá resolver. Não, vamos fazer isso. Então, todas as desculpas são verbas. Tem muitos lugares que precisam de funcionários. A gente sabe que tem concursos e pessoas esperando, porque passou em primeiros lugares em concurso e não são chamados. Porque existia um decreto de 90 dias que era por corte de verbas, segundo a informação do deficit financeiro. Deficit financeiro também nós comprovamos que não existia. Foi solicitado por requerimento e comprovado por requerimento que esse deficit anunciado em rede social não existia. Era também uma fake news, igual o muro. Que no caso não seria um muro, né? Seria a queda se não existisse um muro. Enfim, eu acredito que a população, tanto eu, que penso como uma munícipe da cidade, que precisamos de melhorias no que é principal e não numa estética que pode ser adiada mais para frente. Se não tem dinheiro para a saúde, para o terceiro médico, para uma equipe maior, para dar uma melhoria de qualidade em atendimento no pronto-socorro, uma melhoria de qualidade nesses casos de dengue, qual a lógica de gastar esse dinheiro em uma benfeitoria estética, porque não existe o laudo que vai cair? O que eu questiono, Jorge, porque é o seguinte, ele estava pedindo, falando que tem uma suplementação orçamentária, dotação orçamentária, ou seja, que estaria sobrando 500 mil e queria transferir esse 500 mil para a Secretaria de Mobilidade. Só que há 15, 20 dias atrás, ou mais vezes, ele falou que não tinha dinheiro para alocar na saúde. Entendi. Então, ou seja,
ou ele estava errado há 15, 20 dias, ou ele está errado agora. Ou seja, eles têm que começar a se planejar melhor e lembrar que, graças a Deus, com a internet, a gente tem tudo armazenado. Porque antes falava-se as besteiras e não tinha nada gravado. Mas dependendo aí do lado político, tem muita gente querendo controle sobre a internet para evitar isso aí. Não, mas é que quando a gente fala internet, mas hoje você pode gravar no sim. vídeo. Sim, agora os requerimentos é online. É online. Inclusive, a população pode muito saber bem acompanhar quem está lutando por eles e quem não. A Porque pergunta, a resposta. Sim. Antes a gente não sabia nada disso. O máximo que saía era no jornal impresso e muitas vezes o jornal... não conseguiria colocar o contexto inteiro também, que muitos, tanto as nossas perguntas são grandes, como... E às vezes o jornal tem comportamento nem sempre melhor para a população. Dependendo da situação. Estou dizendo assim, a imprensa em geral. Tanto é que, se hoje a gente está podendo fazer o podcast, a gente chama que é uma democratização Sim. do acesso à informação. A gente chama de descentralização da informação. É que talvez a descentralização, né? Porque realmente ficou mais em conta, né? Quem imaginaria 30 anos atrás, ter essa estrutura, né, Jorge? Era tudo escrito a dedo. E os computadores naquela época... Era muito caro, né? Sim. Ou seja, a tecnologia tornou possível... Você vê hoje o concorrente principal da Globo de transmissão de futebol, um youtuber, o Cazé TV. Quem que imagina que o cara, num canal do YouTube, ia tomar... A Globo tomando pau de um cara desse. Mas é por isso que é a dinâmica. Então... a tecnologia, né? A gente acha que a tecnologia democratiza, tá? Nós temos uma parte lá da militância... A gente fala descentraliza. Daí a gente fala que Porque a centralização fica na mão de uma pessoa. Quando ela se descentraliza, ela está na mão de várias pessoas. Mas é que democratização, daí a gente fala que não é só descentralização. Democratização é que permite a todos. Porque eu posso descentralizar, as rádios eram... É que assim, você vê que a gente se diverge aqui nos assuntos pela questão assim, ó. Eu não acredito em democracia. E eu já te contei até a questão sobre isso. Não é que, vamos supor, antes tinha rádio e tinha um jornal em todas as cidades. Não estava descentralizado? Porque, ó, eu acho que você não sabe isso daí. A questão é a seguinte, você acredita em democracia, certo? Então eu vou te dar uma explicação do porquê que eu não acredito. Não na democracia hoje atual do Brasil. Eu te ofereço 10 pedaços de pizza, cada um de um sabor. Você pode escolher qualquer uma das 10 pedaços para comer. Isso é democracia, certo? Errado. Fui eu que escolhi os 10 pedaços. Tem muito mais do que 10. Entendeu onde eu quero chegar? Isso que eu falo, é uma mentira. Eles impõem para a gente... Que nem, eu não conseguiria hoje sair candidato sem um partido político. Porque eu já não concordo. Só que o Mourão, a gente já conversou sobre isso daí, a questão de você ter força e tal. E um dia pode mudar. Hoje, que nem está mudando as regras da política. Que nem hoje, só para você ter uma ideia, né? Antes podia fazer coligações na carreira dela, né? Como chama? Vereança. Daí juntava um monte de partido, cada partido colocava um candidato e... Daí você votava num partido, elegia outro. Hoje, cada vez mais, a gente vai ficar claro o candidato e partido. Daí você vai falar, por quê? Vai ficar mais difícil enganar. Pode ser num futuro não ter partido? Pode. Esse modelo já existe. Eu não sou contra ter um partido. Pode ter normal um partido. O que eu sou contra é você ser obrigado a se participar do partido. É como se fosse uma facção criminosa que você tem que fazer parte. Mas é que a regra eleitoral, daí se você sair sozinho, você não é eleito. Mas as pessoas votam nas pessoas. Não, mas é que pela regra eleitoral... É só mudar. Então, mas daí não precisa de partido. Sim, é por isso mesmo, é onde eu chego. Então, não, mas aí, por isso que tem países que não é partido único. Ou seja, não tem nenhum. Quando tem um só, não tem nenhum. Daí as pessoas são eleitas individualmente. Mas... Por isso que eu estou dizendo, no Brasil não é. Mudou a regra, que nem
vamos lá, ela foi eleita pelo PP, né? PP, O PP. que é o PP? Partido Progressista. Então você é progressista. Só. É que daí, lógico, daí a gente vamos falar. O PP, né, é uma evolução partidária, tá? Era a antiga Arena, depois passou a ser um partido chamado PDS. 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 O que é PDS? Partido Democrata, PDE, Partido Democrático Social, se não me engano. Arena, lembra do governo militar, tinha 2. Né? Estou falando assim, MDB e Arena. Daí, com o fim do bipartidarismo, criou... é o partido, em São Paulo a gente falava, do Maluf. Ah, é isso aí, eu lembro. Ah, então, para ver, vocês lembram das pessoas, mas às vezes não lembram o partido. No meu caso, de novo, é a minha profissão, tá? Eu dava aula disso. Então, está tudo memorizado. Então, o PP era o antigo. Tanto é que, durante muito tempo, o Maluf que era o representante do 11. Não é 11? É. 11, entendeu? Maluf. E como ele disputou a eleição muito em São Paulo também, né, prefeito, e naquela época não tinha muita televisão no interior, quem era de Porto Ferreira assistia campanha política no aquele horário obrigatório, eleitoral das 8 horas lá. E a gente assistia. E o Maluf sempre teve campanhas muito fortes. Paulo, que é Paulo, Maluf. É, fazia muito dinheiro. Olha, já está até lembrando ainda. Não, e muito, Mas ninguém esquece do Enéas, né? É. Ou do... Então, ela é do PP. E, para ela ser eleita, não contou só os votos dela. Sim, das 12 pessoas. Tem que haver uma soma. Tá com sede? A gente tem água. Fica ali, depois só tranquilo. pegar lá. A gente tem uma soma, né, Jorge? E tal do quociente eleitoral, cadeira. Então, hoje, precisaria primeiro mudar a legislação de quem chega, que eles chamam de distritão. Distritão é o seguinte, é os mais votados. Tá? Nível estadual e federal, nós, dos pequenos municípios, nunca seremos representados. Por isso que é feito de uma forma para que a maioria não massacre a minoria. É os Estados Unidos, que é um grande modelo, a turma critica muito o modelo americano, mas é um modelo muito bom porque eles têm eleições aos 4 anos. Porque, primeiro, você disputa com seus colegas de partido para ter chance de disputar. Então, há o que eles chamam de prévias, né? Mas, voltando assim, ela falou no começo, daí vamos aproveitar dela. Ela fez a campanha, né? E reclamou, né? Reclamou não, falou que foi meio assim de supetão. Eu queria que você contasse assim, essa experiência de campanha política sua. Mulher, jovem, primeira vez, não era considerada favorita. Quando a gente fazia a lista, ela não aparecia, ela foi considerada uma surpresa ser eleita. Mas, além de ser eleita, ela teve uma quantidade de votos pela primeira eleição significativa. Sim. Não vamos falar, ser eleito com 300 votos é uma coisa, ser eleito com 400 é uma coisa, 500, 600. Então, eu queria que você comentasse assim, essa primeira experiência sua, para depois a gente entrar numa outra questão do dia a dia aí. Bom, a primeira experiência foi que eu não acreditava que eu ganharia. Na verdade, eu sempre ajudei todo mundo, eu não sei pedir. Então, eu sou o tipo de pessoa que, tanto com os animais como as pessoas, eu ajudava, fazia meu trabalho voluntário, mas não sabia pedir alguma coisa. Então, quando eu chegava para conversar com alguém, eu conversava de vários assuntos. E o último eu falava, caso você não tenha para quem votar, eu estou, dessa vez, me candidatando. E a pessoa falava, mas você tem 15 anos, para com isso, e você mesmo fazer sua campanha, como assim? Os outros pagam para outras pessoas fazerem, não tem como ser você. Aí eu pegava a foto, né, e mostrava para a pessoa, falar, realmente é. Mas assim, eu não imaginava que ganharia, inclusive no dia eu não fiquei em porta de escolas nem nada, porque a gente sabe que mesmo sendo uma lei que você não pode fazer isso, tem vários que ficam nas pracinhas na frente, assim vai. Eu até cheguei na casa da minha mãe, porque eu ainda voto aqui na Vila Sibila, né? Mesmo não morando mais aqui. E aí minha mãe olhou para minha cara e falou assim, tem certeza que você é uma candidata?
Aí eu falei assim, mãe, eu tenho, por quê? Ela falou assim, não, porque você passou o dia inteiro resolvendo as coisas na sua casa, não ficou em porta de escola, você não está nervosa. E aí o que eu falei, se for da vontade de Deus, acontece. Se não for, ele vai colocar outra coisa no meu caminho. Então, assim, na hora que saiu a resposta, que todo mundo começou a me mandar mensagem, eu até desesperei, porque eu falei, e agora? O que eu faço? Porque, assim, eu nunca tive experiência em política. Então, tipo assim, eu nunca estudei sobre isso. Eu sempre ajudei todo mundo. Mas a única coisa que veio na minha cabeça, a primeira reunião que eu participei, eu cheguei chorando em casa. Eu falei assim, mas como assim? Meu mundo não é esse. O meu mundo não é promessas. É realizações e o que está possível em fazer. Então, assim, eu falei que eu não ia seguir em frente. Na primeira semana, nos primeiros dias, eu falei que eu iria desistir. E depois eu comecei a ver a necessidade da população. Então, eu vi a necessidade eu tive que lutar por uma cirurgia de um paciente esquizofrênico que estava desde setembro sem conseguir. Eu não entendia nada, para mim também está sendo tudo novo. Então, uma pessoa que já trabalhou comigo me procurou, porque ele precisava fazer uma cirurgia de amputação. E a unidade de São Carlos estava alegando várias desculpas, inclusive pondo culpa na família, que era uma família super simples, que nem eles estavam indo nas consultas, e era tudo mentira, e eu tinha como ajudar eles, porque aí o direito deles, né, é a saúde, e eles estavam infringindo esse direito. Então, foi um dos primeiros casos que eu já peguei a fundo, e já bati de frente lá, e fiz resolver, e ainda falei para a pessoa, lá de São Carlos, se você não me der retorno até tal dia, segunda-feira eu estarei em São Carlos, vou abrir um boletim de ocorrência, está desde setembro, a infecção está subindo, e se matar o paciente... a família pode não ter direito, mas eu tenho. Dinheiro para abrir um processo, mas eu tenho. Aí ela falou assim, mas como assim você está me peitando? Foi o que eu recebi no telefone. Quem é você? A família desinformada. Por que você está fazendo isso? Eu falei assim, simplesmente porque eu sou uma vereadora do município. E aí, automaticamente, como a gente só se arruma para alguma reunião, alguma coisa, estava com minha roupa diária normal. A pessoa que estava me atendendo também não sabia. Na saúde, aqui de Porto. Ela fez assim, eu falei assim, não, o meu tratamento tem que ser igual de todos, não é porque eu sou uma vereadora do município que eu tenho que ter um benefício a mais ou a menos. Eu quero saber como vocês estão lidando com a população. Não é para fazer diferença. Então, eu não chego falando quem eu sou. Eu sempre vou ser a Thaís para todo mundo que ninguém conhece. E aí, o que aconteceu? Eu dei o prazo até segunda-feira para essa assistente lá de São Carlos que estava alegando as coisas da família que não era verdade. E aí, na quinta-feira à noite, que foi no mesmo dia que eu fui lá, só que eu fui na parte da manhã, recebi uma mensagem de áudio no WhatsApp do senhorzinho familiar, que pediu ajuda, falando que a cirurgia do dia 4/2, que estava desmarcada, foi remarcada, e que o anestesista era amanhã, sendo que eu tinha um documento, tudo escrito, que não existia. Não existia consulta com anestesista antes de abril, não existia cirurgia antes de maio, sendo que a infecção estava subindo e desde setembro o paciente estava lutando. Eles queriam colocar alguém na frente, pelo jeito? Eu acredito que era não prestar o serviço mesmo. Só não porque marcava várias datas e aí alegava que a família fugiu de ir nas consultas, sendo que eu tinha o comprovante que estava aqui escrito. E aí, inclusive, ainda eu falei assim, como eu não te liguei pelo meu celular, falei assim, há 2 dias atrás eu te liguei. Procura aí, estou esperando seu retorno faz 2 dias. Me passa meu número para mim saber, que você anotou mesmo para me dar retorno, já que você está alegando que é a família que não dá retorno. Não existia o número. Então, traduzindo, a população, existem pessoas que conhecem os seus direitos e outras não. E nesse caso, as pessoas não conheciam os direitos delas. Então, elas não lutaram por isso. E aí, por acaso, eles estavam conversando com uma amiga minha e essa amiga minha me passou o caso se eu podia ajudar. Então, nesse caso, eu consegui ajudar. Mas tem muitos, principalmente na parte da saúde, que eu não estou conseguindo. Que é consulta com neurocirurgião, consulta com ortopedista. Então, assim, eles falam para mim que existe cotas para isso. E muitas vezes a cota dá 1 por mês. Então, eu tenho outro caso que eu não consegui ajudar, era um neurocirurgião. Ela já pagou até a ressonância particular, porque na fila de espera. Ajuda é sempre bem-vinda. Sim. Muitas vezes a gente consegue, mas muitas vezes também não consegue. Porque, assim, depende da cota estipulada que eles falam que não tem o valor para pagar.
Que aí a gente entra no X da questão de prioridades. A saúde da população tem que ser prioridade e não estética da cidade no momento. Se o momento, Mas, Caixa... ó, só para você estar sabendo, você fala da saúde da população. Porto Ferreira nunca teve uma ambulância, sabia? Nunca, de verdade, não. Que aquilo ali não é uma ambulância. Todo mundo sabe que aquilo que corre na cidade não é uma ambulância. Nunca teve. E a gente sabe que os bombeiros são sobrecarregados porque Tem todo que ter mundo uma liga para medida. eles fazer o transporte. Se você tiver mais de 1,80, você não cabe dentro dela também. Ah, tem isso também? Tem, porque é uma saveirinho transformada. Não é nem saveiro, é uma coisa até menor que uma saveiro que eles põem lá. E nunca teve. Nunca teve. E o problema maior lá é que sempre quando a população liga, não está disponível. Por algum motivo, não está disponível. E aí sobrecarrega o resgate do Corpo de Bombeiro. Sim. Aí imagina, sai uma equipe com 3 pessoas para atender febre. Inclusive, fui conhecer o Corpo de Bombeiro e vi todas as dificuldades de lá. Porque a alegação, eu não vou lembrar de números exatos, mas eu não lembro se esse ano o repasse é 1.810.000 para os bombeiros da prefeitura, ou se eram 710. Mas independente, tanto o ano passado, os anos anteriores, porque eu sempre peço cálculo de 5 anos e não de um só, que eu quero a comparação. E todos esses anos foi mais de 1 milhão. 1 milhão quase beirando 2. Qual é a lógica? Eu pedi para onde seriam investidos esses valores. E na resposta do requerimento veio para mim, que é para reforma, para equipamentos, para alimentação, veio um monte de coisa. Mas a gente Você falou em alimentação, me mandaram no WhatsApp umas perguntas aqui. E a primeira é a seguinte, eles querem saber, só que eu já até tinha comentado. Eu não estava aqui na época, eu estava morando fora. Eles falaram que eles comeram 3 meses calabresa. Fiquei sabendo da história da calabresa. Acho que eu falei que uma CPI da calabresa. Eu tenho certeza que na hora que eles veem uma calabresa no mercado, já vomita. Eles estavam fazendo escambo. Você sabe o que é isso, né? É pegar a calabresa e levar para trocar. Como que mais calabresa. Como que almoça ou janta 2 hambúrgueres? Como assim? É, porque quando é hambúrguer é só 2 para cada um. Foi essa a informação tá. que eu tive. Como que lá leva tudo de casa porque lá não tem? Então, sim, primeiro eu fiz a questão de saber quanto era repassado. Foi antes de eu ir lá no dia. Fiz antes, esperei eles responder. Agora, com o documento, eu fui lá conhecer. E vamos falar sério, né? Que reforma que teve lá? A cozinha tá a mais de 2 dedos de fenda, de estrutura. Eu ainda coloquei o dedinho lá para ver como é que tava, sabe? Então, assim, primeiro eu queria saber o que era repassado. Agora eu fiz um novo questionário que ainda não foi respondido depois dessa visita. No dia eu convidei o Matheus Ribaldo para estar indo junto, né? Outro vereador. E nós dois viu a situação que estava lá. Inclusive também o porquê que a guarda municipal tem aumento e os bombeiros civis não. É um monte de coisa que... Então, assim, por que num lugar tem o benefício? Porque tem gente que tem mais de 10 anos, 15 lá. Você eu não sei quanto tem, mas... 22. Então. E aí... 2003. Desde quando inaugurou, então. E por que não tem essa valorização? Então, assim, são várias questões que a gente fez, requerimento, não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que era de 15 a 20 perguntas que fizemos, para a gente saber onde está indo esse quase 2 milhões de verba. Porque, assim, primeiro a gente tem que saber quanto está sendo repassado, para depois saber onde está sendo investido. Porque não é um problema que começou agora. Pode, sim, ter piorado agora, mas, assim, são coisas que a gente tem que ver do que veio também. Por isso, Thaís, aproveitar que você está aqui, né? Um passo importante dos vereadores é se inteirar do orçamento. Sim. Eu questiono muito que, às vezes, os vereadores não dão valor na confecção de um bom orçamento. Lembrando, né, que a prefeitura não tem o dinheiro ilimitado. Tem um dinheiro, mas você pode alocar para o serviço ou para a reforma. Você pode alocar para construir uma praça, para construir equipamento esportivo, ou saúde, ou ambulância. Tá? Por quê? Mas quando vem verba, vem carimbada. Tudo bem, quando é projeto, mas você pode encaminhar projetos mais voltados para o bem social. Então, eu
alerto você, né? Pelo jeito você gosta de ir atrás, como você falou, ó, primeiro eu fiz o requerimento, agora vou lá, visitei as condições de trabalho do bombeiro, porque eles fazem plantões, né? De 24 por 48. 24 horas. 24 por 48. E, normalmente, as desgraças ocorrem à noite e com chuva. Sim. Né? A gente fala assim... Onde eles têm equipamentos antigos, desgastados. E quando, às vezes, acontece, principalmente nesse período chuvoso, que vai podemos ver de outubro a março, né? Um período que pode ter vento, tudo, os desastres são maiores. E, às vezes, é mais que um naquela noite e, às vezes, extremamente. Então, eles têm que estar preparados para isso, ou seja, já que existe esse regime de 24 por 48, tem que ter um acompanhamento. Então, deveria lutar e eu fico feliz de você e cabe também ao servidor, né, ir atrás dos vereadores, né? É isso que eu falei, assim, não é no sentido de só criticar, mas tentar conhecer. Sim, e ver o que para pode fazer propor melhorias. a solução. Isso. E, às vezes, se adequar à realidade do dinheiro, né? Sim. Não dá para virar paraíso. Isso esquece que vai ter sempre demanda. Mas, aqui voltando, eu queria que, naquela parte de um discurso que você fez na Câmara, certo, que eu peguei, que houve uma tentativa um pouco de prejudicar você através de emenda, através de partido, até de punição, até, né? Tentar articular até... Isso existe também, de roubar até partido. Você sabe que no Brasil existe isso, principalmente no interior. Existe tudo. A gente, e principalmente no interior, né? Que a gente fala que o interior aqui sempre é o mais fraquinho. Lá em cima existe, mas aqui é mais fraco. Então, eu queria que você comentasse essa experiência, né? Pelo fato de, em poucos meses, você ter enfrentado, ó, no caso desse paciente que São Carlos teve que ter uma atuação forte. A questão do muro, a questão de orçamento das ONGs, de não fazer o serviço. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa dificuldade do relacionamento de um vereador, no seu caso, com o executivo de Porto Ferreira. Como que você sente essa dificuldade? Porque, além daquela parte de prometer e não cumprir, que isso daí aquela distância que você falou da política, né, Jorge? Sim. Que o cara não gosta de política e ninguém gosta porque olha no político e já, desculpa a expressão, né? Vê um safado, vê um cara malandro e tal. E tem na política gente boa. Não sei se é 1%... ou se é 99%. Está melhorando. 99%. Mas tem. E eu conheço. É notável. Eu conheço pessoas boas. É lógico que é mais ou menos assim, o ruim aparece mais, tá? Sim. É mais ou menos, você faz 100 coisas boas, daí você faz um erro, você fica mais marcado pelo erro do que do acerto. Isso é uma dinâmica da sociedade. Mas eu queria que você comentasse com isso, e daí você pudesse completar aquela do Jorge, dessas dificuldades de posição ideológica, tudo, tentar dar uma pincelada pelas essas dificuldades a relacionar, porque, às vezes, no interior, né, na vereança, a gente não tem muito essa questão do nível nacional, estadual e mundial, essa posição. Sim. Bom, desde o começo eu deixei claro que não sou bichinho de estimação de ninguém. Então, eu não fico, como eu posso dizer, agradando a antiga gestão e nem a atual gestão. O que a antiga gestão fez de errado, se for alguma causa que eu estou apontando, vai aparecer. E se for a nova, mesma coisa. Então, traduzindo, a gente não pode aceitar o que a gente não merece. Então, assim, eu tenho que ser servidora da população e lutar pelos direitos deles. Eu não tenho que falar amém. Porque falar amém, muitos já falam. E por isso que vão se estendendo, é igual que o Jorge falou, que ele é contra a reeleição.
Por conta do quê? Tem muitos que já tá lá, que independente quem ganhar de prefeito ou vice, vai partir pro lado dele e não vai ter sua opinião. Eu não, eu tenho a minha opinião, não faço nada que seja contra o meu coração. É igual os 3% de servidores, foi a mesma coisa. Como que eu ia dar 3%, ser a favor de um 3% de servidores, se eu estivesse no lugar deles, eu estava virada. Eu estaria assim... Na verdade, eu fiquei envergonhada pela situação. Então, traduzindo, eu luto pela população, independente de quem seja ex-prefeito, ex-vice ou atual. Então, o que tiver certo, eu vou dar andamento, eu vou elogiar, eu vou agradecer, e o que estiver errado, também vou fazer isso. Porém, as gestões, não só essa como outras, elas são muito assim de fazer o agrado. Então, assim, quem está me agradando, eu vou lá e vou fazer tudo o que pede. Quem não está, eu vou evitando fazer. Então, a gente vê muitas indicações e muitos requerimentos que alguns são respondidos na má vontade, escrito prejudicado, sem passar realmente a informação. Então, eles esquecem quem somos nós, né? E não pode ser respondido dessa forma. E também alguns, é dessa daí, ó, não precisa fazer nada não. Dá prioridade para outras pessoas aqui. Então, a gente sente essa dificuldade, não só eu sinto, tá? Os outros vereadores também sentem, a gente também sempre conversa e discute sobre isso. Então, assim, desde o começo, eu não tenho um lado. Eu tenho o lado do meu coração e a minha posição. Esse é o lado certo. Sim, é o certo. A gente nem tem que olhar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem o que vai agradar a nós de alguma forma. A gente tem que olhar para quem está precisando. Então, assim, eu sempre lutei desde o começo. Em relação a... Por isso que aquele dia foi o debate, porque eu estava sendo coagida que uma verba que eu recebi em novembro, recebi assim em partes, que eu fui conhecer o deputado, usar a minha imagem em redes sociais, que fiz a solicitação para ser retirada. Eu fiz... O que acontece? Anunciou um valor de 250 mil para os animais e devido às ocorrências do dia a dia, eu tive um desafeto por conta que estava dando prioridade para alguns funcionários novos de comissão e esquecendo alguns prédios que já estavam em andamento. E aí eu comecei a debater e a informação que foi passada para mim foi a seguinte: nós conseguimos a verba de 250 mil para você e não você. Eu tenho tudo isso comprovado, tenho tudo registrado e posso comprovar. Então, no caso, essa verba que veio, não veio para mim, por conta desse coagimento que teve por trás disso. Então, o assessor também não me responde mais mensagem no WhatsApp, a verba caiu em março e foi passada para outro vereador do meu partido. Então, assim, nós sabemos que existe isso. Eu levo como uma falha da pessoa, porque só abriu caminhos para mim procurar outros. Então, assim, não me sinto vítima disso. Sim. Então, eu não me sinto vítima disso. Pelo contrário, eu acho que Deus sempre dá em dobro. Pelo menos na minha vida sempre foi assim. Ele já fez... aquela questão da reeleição. Quem está fazendo isso está imaginando assim, a gente compra ela para ela pensar na reeleição. Entendeu o meu motivo de falar que eu sou contra a reeleição? E eu não sei se eu posso mudar daqui 4 anos, né? Que todo mundo pode mudar, mas eu não pretendo. Eu acho que em 4 anos dá para mim fazer o que precisa e não é do meu coração a política. E em relação, assim, você já parou para pensar que hoje eu já não acho mais necessário fazer lei. Eu acho a necessidade hoje desfazer lei. E cumprir elas, né? Eu tenho muita raiva nessa cidade. Uma lei, para mim, mais ordinária que existe. É de o comerciante ter que pagar um valor maior num consumo de água do que uma casa normal. A água vem melhor tratada? Vem com mais cloro? Vem com alguma coisa diferente, assim? A gente sabe que tem dia que a gente chega em casa e nem água tem? Então. Tem vários bairros como Águas Claras que relata para mim quase todos os dias sobre a falta de água. Você poderia agora juntar os vereadores e falar sobre isso. Porque quem sustenta tudo é o comércio. E por que tem que fuder ainda mais o comerciante? Entendeu? Botar isso aí em pauta lá. Falar assim, ó, por que o comércio tem que pagar uma água a mais? Sendo que a maioria dos comerciantes nem usa tanta água. O indústria, sim. Indústria é uma coisa. Usa bastante água. E uma também. Se ela usa, ela paga. Como todo mundo. É. Aí você vai hoje, o cara abre
um botequinho ali, o cara tem que pagar um absurdo de água por mês. E o que o cara tem lá dentro? Uma pia e um banheirinho. Então, é coisa assim, que tem que ser desfeita, na minha opinião. Tem que achar essa lei e tentar abolir ela. Foi a lei da concessão. É. Foi feita, acho que em 2009 ou 2010. Estou em dúvida. Essa eu tatuo assim, porque eu não conheço essa. É, Vocês me desculpem, mas essa eu não... Não, Essa eu uma nem sabia ideia que pra você existia. poder remover ela. Mas existe essa diferença, é o dobro. E o que acontece é o mínimo, que também fica muito caro, porque usa pouco. Então, vamos imaginar... A gente paga sempre o mínimo e não usa metade do que... E não usa nem metade. Daí, um mês você não usa, você paga o dobro do coisa. E depois, no outro mês, você fala... Porque, às vezes, é escritório. Loja de roupa... Ó, ele falou bar, que ainda tem coisa por lá, mas imagine uma loja de roupa... Que só tem um banheiro. Só tem um banheiro e usa pouco. E o que a gente questiona é por que é mais caro do que residência. Tinha que ser, no mínimo, igual. No Sim, mesmo igual. valor. Igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Porque o valor é o mesmo de água. É mais barato, então, para ONG. Quem ganha com isso é BRK só. E há uma lei que foi aprovada lá, foi antes da concessão, né? Porque foi todo preparando. É que da concessão eu acompanhei bem. Eu trabalhava na prefeitura e tinha uma postura contrária à concessão, porque, no meu entender, ia ser prejudicial para a prefeitura. No meu primeiro momento, estava defendendo a prefeitura. E realmente foi. Do outro lado, né, a prefeitura alegava que não tinha como investir. Então, por isso que do formato da concessão, eu tenho muito, está documentado, tá, em alguns lugares, né, eu tenho vários documentos sobre o assunto. Por isso que eu falei o porquê. E foi um pouquinho antes da concessão que foi aprovada essa lei. Que tanto é que começaram a cobrar ainda com o SAEF. Foi um pouquinho antes, um ano, 2 anos, começaram a cobrar por causa eu tinha um escritório. A hora que eu vi, nossa, dobrou o preço da água. Daí eu fui questionada e falaram que tinha sido a lei. Eu falei, então tá bom. Mas é uma coisa para vocês pensarem. Lógico que, às vezes, o contrato não permite, porque quando você muda uma cláusula de um contrato de licitação, o contratante, né, a empresa, vai exigir uma contrapartida, como pedágio. Tudo quando você faz um contrato de 20, 30, 40 anos... De quanto que é o contrato? 30 anos. 30 anos. 30. E já foi quanto? Eu acredito que, vamos pensar que seja 2010. Vai estar chegando a 15 anos. Se não me engano, termina em 2030 mesmo. Não, então não é 30 anos. Não, então se for 30 anos é menos. Mas é 30 anos, não, é 2040. Não é 30 não que para, não. É em 30 anos. Então, só em 2040. Ou pode ser 20, mas eu estou achando que são 30. De novo, quem aprovou isso foram os vereadores da época. A gente tem que lembrar que o executivo manda o projeto, mas não é obrigação dos vereadores aprovarem. Sim. Entendeu? Por isso que é importante a população escolher bem os membros do legislativo. Olha, você tem que escolher pessoas que tenham um comportamento de independência em relação ao executivo. Ele não pode, na linguagem... não pode, numa linguagem, falar, ser um cordeiro, né, uma expressão bem antiga, de um prefeito. Ou... Bichinho de estimação. Como você usou, bichinho de estimação. Por quê? Ele tem que ter independência. E daí vai entrar no outro caso que eu queria perguntar para você se você concorda. Existe boatos ou verdades, mitos ou não, que há uma troca de favor em termos de cargos. Sabe, um vereador da base, né, a gente fala base ou da situação, para ele votar a favor do governo, ele exige cargos. Você concorda com isso? O que você acha dessa cooptação?
Não é uma corrupção, não envolve dinheiro, mas envolve favor para um amigo. De fato é uma corrupção. E às vezes é para o cara de carreira mesmo, viu, Jorge? Não é nem de fora. Para mudar ele de lugarzinho. De mudar de lugar. A Então, única coisa que eu posso dizer é que já está ocorrendo. É. Inclusive, funcionários que só vai lá para passar o dedinho. E depois eles somem, não prestam o horário trabalhado. E depois voltam para passar o dedinho na hora que termina também. Então, é um caso grave e que Sim. é isso que eu queria colocar. Mas são pessoas protegidas. Então, mas As famosas pessoas protegidas no momento. Então, na verdade, existe isso entre os Existe. vereadores. Outra questão, Thaís, e você não concorda com isso. De forma alguma. Daí, existe... Eu acho que a gente tem que ter um cargo por merecimento, em qualquer lugar, seja uma empresa ou seja por um concurso público. Na verdade, cargos de comissões, eu sei que muitas vezes a gente precisa ter alguém de confiança do lado. Tem que ter pelo menos Mas tem que ter... competência. Isso, não pegar uma pessoa só porque ela foi candidata a vereadora do seu partido e depois prometer um cargo e, já que não ganhou, vai lá e coloca. Que é isso que a gente está vendo ocorrer muito, né? A política hoje Então. é moeda de troca, isso aí, na verdade, né? Muitas é vezes moeda a gente de está troca. ficando surpreso pela quantidade, viu? Mas eu acredito que se a pessoa foi colocada lá, tiver competência, cumpriu o horário, beleza. Se ela está trabalhando. Se ela está trabalhando, cumprindo. O grande problema é que, às vezes, além de ter esse coluio, vereador, executivo, a pessoa que está lá não cumpre o mínimo de atividades. Daí, Thaís, às vezes, que nem vocês têm 2 documentos importantes na Câmara, que é a lei orgânica, Isso. orgânica mesmo que fala, né? E o regimento interno. Como que você enxerga, não sei se você já teve o tempo necessário para ler, para discutir, os dois facilitam ou dificultam a ação do vereador? Eu posso dizer que os dois têm falhas. E algumas coisas facilitam e algumas coisas dificultam. Então, fica no meio termo, porque ele é bem grande, né? Os dois são, já estudei os dois, mas se você me falar que se eu lembro de cabeça, eu não lembro. Qualquer dúvida, eu sempre dou uma procuradinha para fazer o certo. Mas, assim, existe os 4 lados. Ou seja, Tem coisa que vai ser favorável, tem coisa que não vai ser, tem bastante limitação até onde o vereador pode chegar e até onde não pode chegar. Porque, às vezes, a população, né, a gente, acha que o vereador pode tudo. Na verdade, eles acreditam que nós fazemos milagres. Inclusive, hoje mesmo eu vi um vídeo em rede social referente à minha causa, apontando a gestão anterior, que teve pessoas da causa animal, e apontando a mim, como se não fizesse nada. Então, a pessoa acho que nunca entrou no site da Câmara Municipal e viu os requerimentos e indicações e o quanto eu ando a cidade inteira quase todos os dias. Inclusive, não consegui começar outro trabalho por conta disso. Eu só estou prometendo, não, eu vou começar outro trabalho, e não estou conseguindo, porque eu não estou dando conta de tanta demanda, tanta procura da população, e eu quero atender eles. Eu estou aqui para isso. Então, assim, a gente vê que é nítido que muita coisa dificulta, muita coisa favorece e muita comparação que não existe. Por exemplo, hoje uma pessoa fez um vídeo, ela só deixa o animal na rua, mas ela estava reclamando do animal da rua que a gente não foi buscar e que precisava ter um canil municipal na cidade. Então, vou te dar um exemplo. O canil municipal de Pirassununga, aqui do lado. Quem já foi conhecer, entrou e saiu chorando. E, na verdade, lá você não entra quando você quer. Você tem que, fazer um discurso, mandar um documento, assinar um documento A4 desse tamanho que você não pode tirar foto, você não pode fazer nada lá dentro. No meu ver, a situação que eu vi lá é maus tratos. Ainda dizem que melhorou agora. Eu fui lá em dezembro. Mas eu cheguei lá, tinha animal com bicho e o sangue escorrendo pro chão. Vi animais lá que brigam entre eles, vários abertos. Eu não sou a favor de canil. Nem canil e nem gatil municipal. Porque a gente já sabe a dificuldade com os prédios públicos que temos, que nem é envolvido animal, quem dirá um é envolvido animal. E a gente sabe a dificuldade para doar um animal, lutar por ele, porque as pessoas só querem de raça. Aí chega uma pessoa em rede social, faz um vídeo rebentando com a antiga gestão,
que no caso era a Lu do cachorro quente, né, que era de causa animal, agora faz um regaçando comigo, e falando que eu também não faço nada, que eu não vou atrás de nada, que eu fico o dia inteiro sentada na cadeira, mas não sabe a realidade. Então, assim, recolher todos os animais do mundo a gente não consegue. O que a gente tem que lutar é por leis que punem essas pessoas. Porque o que acontece? É muito normal para as pessoas deixarem o animal e fazer as necessidades na porta do outro, ao invés de fazer dentro de casa para limpar. Virou cômodo a situação. Então, é muito bonito ver o animal na rua. Inclusive, muitos animais a gente acha que de rua e não é. Depois o dono escreve na publicação: esse cachorro é meu, ele sai para dar uma voltinha. Ah, meu cachorro foi atropelado, não tenho R$2.000 para pagar uma cirurgia ortopédica, porque ele gosta de dar uma voltinha todos os dias, ele estava passeando no momento. Então, assim, o problema não são os animais e não são as pessoas, são a cabeça das pessoas. Então, assim, tem muitas crianças que sofrem maus tratos dos pais, mas o problema são os pais que escolheu pôr no mundo. E não a criança. Ela não é o problema. Mas ela é causa de uma irresponsabilidade. É a mesma coisa dos animais. Ninguém põe uma arma na tua cabeça e fala que você não adotar aquele bicho, vai te dar um tiro. Você leva para sua casa quando você quer. Então, você também tem que saber que você tem responsabilidade de saúde do animal, não deixar na rua e tudo mais. Então, assim, são vários pontos que mesmo tendo uma lei, porque a gente tem a lei de sair na rua e tudo mais, a lei 3425/2018. Mas o problema é a mentalidade das pessoas. As pessoas nunca vão estar totalmente satisfeitas. Mesmo me matando, mesmo já tendo mais de 50 requerimentos, mais de 50 indicações, não vou lembrar o número exato, mas acredito que já está chegando nessa média, lutando por tudo, correndo atrás de tudo, ficando até 1 hora, 2 horas da manhã em notebook, colocando matéria para a Câmara Municipal, e nem assim está satisfeito. Agora, as pessoas que ficam sentadas lá, que não colocam indicação nem requerimento, que é notável, e também dá para acompanhar pelo site da Câmara Municipal para saber quem realmente está lutando pela população ou não, são elogiados. Você falou uma coisa importante aí sobre a questão animal. Eu sou da visão que, primeiro, muita gente não concorda, que nós não temos dinheiro em abundância no Brasil, não é recurso abundante. Eu falo sempre per capita, né, a renda e pela média do orçamento, né, que nesse pega assim, Porto Ferreira, vou arredondar, 300 milhões. Vamos arredondar, diminuindo a população para 50 mil só. Dá 6 mil para investir para cada habitante. Sim. Certo. Então, no meu entender, existe uma escassez de recursos. E muita gente, e eu gostei de sua postura em algumas entrevistas, que você não é paternalista com os antigos donos, que agora são chamados de tutores de animais. Não importa o linguajar, se você vai falar que ele é seu filho, seu bichinho de estimação, se é tutor, se é dono, não importa. É que, a partir do momento que você assumiu o compromisso com uma vida, você tem que cuidar. Sim. E o poder público não é obrigado a cuidar desse animal que tem um tutor. Porque você só pegou ele porque quis. Mais ou menos vai para o filho. Porém, como existe, e existe ainda crianças abandonadas, podem ter animais abandonados. Então, a prefeitura, o poder público deve cuidar desses e, logicamente, na medida do possível. Sim. Porque... E as pessoas se enganam que ONGs recebem verba. Nós nunca recebemos, né? Que eu sou voluntária. Porque hoje em dia não atuo mais na administração, né? Da ONG que eu sou filiada desde 2016. Então, agora eu sou apenas uma voluntária. Bicho sem grana. Bicho sem grana. Isso. E aí, hoje em dia, eu sou só uma voluntária. Eu continuo fazendo o mesmo trabalho, mas não sou eu que atuo de frente mais com a causa. Então, assim, continuo fazendo o mesmo trabalho. Ano passado, eu fechei em 298 gatos castrados, microchipados, vacinados de raiva e devolvidos no mesmo local, em parceria com o Centro de Zoonose, que faz um maravilhoso trabalho na cidade. Então, as despesas de cirurgia não saiu minha, saiu diretamente do Centro de Zoonose, que a gente tem uma comunicação por conta de colônias famosas na cidade, que a gente não divulga os locais. A gente põe foto do animal, mas não divulga o local. Por quê?
Porque a mentalidade da população é, ali os tontos castra, vou lá e jogo mais um. Não quero mais, vou jogar ali no santuário de bichinho ali, porque já tem um monte. Você sabe que muita gente joga lá no Corpo de Bombeiro, né? Sim. Nossa, cara, direto a gente... Porque as pessoas, elas enxergam a gente como tontos. Mas elas não enxergam por trás que nós pelo menos, como voluntária da ONG Bicho Sem Grana, nunca recebemos verba do governo. Foco sempre foi castração. Os resgatados que conseguem lar temporário, porque os lares temporários a gente não tem lugar nem abrir para colocar, a gente não tem nenhum prédio da prefeitura. A gente leva para a própria casa. Então, assim, tem casas que têm limitações. A minha, pelo menos, é de fundo. Então, tipo assim, eu tenho um corredor. Então, é só lar temporário. Faço lar temporário, cuido e dou embora. Mas eu não tenho como separar os animais de lar temporário. Então, é sempre um por vez. Então, o que acontece? As pessoas não entendem que somos limitados. Eles acham que somos ricas, donas de fazenda, e nessa fazenda tem 300 canis e que nós fazemos milagres, porque nós somos pagas para isso. Então, assim, se a gente demora 15 minutos para responder no WhatsApp ou no Messenger do Facebook, a pessoa fica mandando ponto de pergunta toda hora. Ou, eu mandei mensagem para você tal horário, você não respondeu. Porque o trabalho é só voluntário, não temos funcionários pagos. Algumas cidades vizinhas têm, mas nós não. Cobra demais. Cobra demais. E aí, esses dias, jogaram uma publicação no Facebook falando da seguinte forma, no Boca no Trombone. Como que esse povo de ONGs só fica pedindo... E ainda foi bem um dia que a gente estava pedindo as arrecadações de um filhotinho. Foi, inclusive, a Guarda Municipal que pegou. Quase morreram, não tinha 1 quilo. Fiquei com ele na minha casa e tudo mais. E aí, a gente estava pedindo arrecadação, porque exames não é de graça. O centro de zoonose, ele castra. A castração é gratuita e a vacina de raiva é gratuita. Mas ele comia franguinho desfiado e carne moída no período que ele não comia ração. Porque eu precisava levantar ele, precisava salvar a vida dele de alguma forma. Então, assim, remédios, exames, ele teve que fazer um monte de exame de sangue, porque ele teve alteração até hepática, 20 mil de plaqueta, quase no nível de fazer uma transfusão. Então, as pessoas não enxergam que a gente tem tudo isso. E o centro de zoonose, ele só castra, ele não faz consultas. Então, quando eu assumi a responsabilidade desse pequenininho, é tudo no nosso bolso. Mas tem um veterinário lá. No centro de zoonose tem, que faz as castrações. São 2 veterinárias. Elas realizam castrações. Agora, aí eu te falo, as pessoas não entendem. É igual o ano passado. Fechei em 298 gatos ferais, castrados, microchipados, vacinados de raiva e devolvidos no mesmo local. Mas não é só castrar e devolver, né? A gente tem que ter entendimento que tem areia de gato, a ração do gato. A ração ainda tem do banco de ração, tá nos ajudando muito. Então, a ração normalmente a gente não compra. Mas o sachê, a sardinha para captura, a areia e as despesas, se fica doente ou não, porque existe um pós-operatório. A gente não pode só castrar e devolver. 4 dias fêmeas de gato. Devolver que você fala é largar no local onde ele foi achado. Sim, porque alguns animais são ferais. Eles são capturados com arapuca e gatoeira. Não são animais para serem doados. Eles atacam as pessoas. Inclusive, na própria gatoeira, na hora que eu vou colocar no meu carro, eles vão tentando pegar. Então, tipo assim, eles riscam, eu levo muita mordida, vivo no hospital fazendo o cronograma de soro de raiva, vacina de raiva, vivo nesse... Inclusive, tô esperando uma sorologia ficar pronta desses dias que eu fui atacada muito sério. Abriu tudo. Então, assim, são gatos ferais, não tem como chegar pra você, adota esse fofinho aqui, porque eu nem ponho a mão nele. Você só consegue tirar da gaiola aqui da gatoeira, na hora que você captura ele, com anestesia. Se você tirar sem isso, não vai dar certo. Agora, os filhotes não. Filhotes, eu fechei ano passado uma média de 38 gatos, que eram filhotes, então foram doados com compromisso da castração, porque eles eram muito bebezinho, média de 50 dias. Então, se você castra muito pequeno também, o machinho não vai ter nem as bolinhas no local, e a fêmea também a gente evita castrar quando é tão novinho assim. E fechei uma média de 28 cachorros, sozinha, capturando junto com as pessoas que pedem ajuda. Eu trato uma colônia de gato em tal lugar. Você consegue me ajudar a castrar? Consigo. Você me ajuda no dia? Porque eu sou sozinha. Eu coloco toda a armadilha dentro do meu carro. Meu carro tá destruído de tanto pôr gaiola, tudo. Porque as arapucas são quase 2 metros de largura. Não sei nem como é que cabe no carro direito. Ela entra sobre medida. Então, assim, a gente tem o combustível, a gente tem o nosso trabalho, que muitas vezes eu fico até 1, 2 horas da manhã tentando capturar o animal. E antes de vereadora, o que você estava fazendo? Depois das 18 horas do trabalho. Não, mas o que você estava trabalhando com o quê? Qual a profissão? Eu estava com venda de licitação em Amazon. Tá, agora você está continuando a mesma coisa.
Não estou trabalhando no momento. Inclusive, preciso arrumar um emprego, mas assim, eu ainda não consegui. Por quê? Porque é tanta coisa nova que você precisa aprender e tanta demanda da população. E como eu estou nesse bate de correr atrás de tudo, ajudar a população, Então, eu ainda não estou conseguindo. 100% no empenho de vereador. Tô sim, 100% no empenho no momento. Tô indo nos bairros, vendo buraco, fazendo indicação. Tem bairro que sai 10 indicações num dia, só de um bairro, porque eu tô lá andando, vendo a parte de lixo, vendo a parte de buracos. Alguns buracos estão bem refeitos, outros não. Agora mesmo me mandaram uma foto de um que acabou de ser consertado, já tá aberto de novo, no Parque dos Laranjais. Então, assim, é muita coisa. Na frente, na Avenida do Corpo de Bombeiro, já vai começar a abrir tudo de novo lá. Vai começar. Já me informaram isso aí, já. Já tá afundando tudo lá. É. 2 semanas que fizeram asfalto, já tá tudo esburacando quase. Sim, então assim, é uma demanda muito grande. Então a gente não consegue. Então, tipo, tem dia que eu acordo 5 horas da manhã pra colocar indicação no notebook. Indicação e requerimento. 7 horas eu tô pegando os bichos, levando os bichos pra castrar. Aí eu volto perto da hora do almoço. Aí eu tento fazer alguma coisinha da vida particular nas reuniões, e que eu sempre marco depois do almoço. Aí, terminando as reuniões, 5 horas da tarde, vou pegar os bichos pra castrar no outro dia também. E qual foi as suas ideias de implementação de projeto? O que você pensa em fazer nos 4 anos? Olha, eu tenho um foco grande que é o meio ambiente, e também os animais, e também a nossa saúde. Tá, mas Então, isso aí assim, Isso aí sim, é é amplo. amplo. Uma coisa mais... Eu pretendo centrada. trazer atendimento gratuito para a população que tenha cadastro único, para os animais também, porque eu acredito que já existe em outras cidades, fui até em outras cidades conhecer, que é o Pet Mas Container. tudo isso gera um custo. Gera um custo, por isso que também a gente precisa saber, ter uma noção, como eu tive em O Mourão Palmeiras. fala, né? Não adianta... Sim. Isso aí é um custo eterno, vai ficar lá até alguém depois tirar, se for o caso. O contrato é 5 anos, se eu não me engano. Se vir dessa forma, mas eles deram uma parada, chama Pet Container. Fui em Palmeiras conhecer. Palmeiras, né? Isso, mas tem várias cidades também. Mas eles deram uma segurada de liberar esses Pet Container. Porque algumas prefeituras, aí é uma crítica minha, hein? Colocaram como despesa de saúde. E, com isso, deram uma ludibriada nos investimentos na saúde. E teria que ser separado. É, porque isso aí já é animal, né? Porque, Mas entra na saúde o animal. Porque Porque se ele tiver uma doença, ele pode Mas passar é uma para saúde você. veterinária, né? Já não é mas na mesma o saúde. grande... Não, eles podem passar a doença para o humano, Sim, caso dê uma pandemia muito grande, porque é igual em então, Porto. Muito abandono, mesmo tendo castração gratuita. E se não tiver controle, afeta os humanos também. O grande problema é esse, né? Para evitar o abuso, Thaís. Porque o recurso... minha formação é de gestão, né? A gente fala que os recursos são escassos. Aquela visão... Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Aquela visão da escola austríaca lá, que eles falam que os recursos são escassos. Sim. Os recursos são escassos, mesmo nos E países... muitos falam que a não gente vai existe almoço receber e grátis. realmente não vem. É o que eu falo também, não existe almoço grátis. Então, essa questão animal, eu acredito que precisaria o máximo de informações para a população. Sim, por isso que a gente estuda muito antes. Em conscientização para a população e para que todos que queiram ser tutores de animais domésticos, né? Não sei se é essa expressão, tutores de animais domésticos, eles também ajudem a controlar, a cuidar, certo? Vamos supor que eu não tenha condições de fazer, no mínimo, fazer a castração e a vacinação básica, que é de raiva. A gente sabe que isso é o básico que o poder público deveria oferecer. Já é oferecido a castração gratuita, mas a população que não vai atrás. Porque a gente sabe que uma parte da camada média, né, está cada vez mais tendo animais domésticos como companheiros. Houve uma mudança, né, diminui o número de filhos, algumas famílias preferem até ter animais, né, do que ser filhos, né, e há um cuidado até, tanto é que o mercado de produtos de pet se alastrou, né? Quantas lojas de pet surgiram no... Antes em Porto Ferreira era uma só, a Bascom. Lembra do Bascom? Então, agora,
A gente brinca, está começando a ter mais loja de pet do que bar, né? É brincadeira isso, tá? Por enquanto, eu acho que ainda tem mais farmácia. Mas E assim, farmácia e ótica tá abrindo tudo. farmácia... Você já parou para pensar a quantidade que tem, cara? Então, mas... É muita Mas farmácia. é que a saúde é um gasto ilimitado, porque se você observar, a gente tem, se não é beleza, estética, melhora... Conforme vai melhorando a renda da pessoa, é como se ela investisse mais em saúde. Porque, às vezes, a saúde preventiva, um creme ali, vai mais no médico, a pessoa se cuida. Ué, não... Agora, falando da saúde, sim, uma outra questão. Aquela casa de Barretos, eu ouvi uma vez a turma falando na internet aí que deu uns problemas esses dias atrás na casa de Barretos. Mas a casa de Barretos, ela é inclusa, tipo, no SUS, assim, alguma coisa? Que eu saiba, não é? Não, ela é mantida em parte pela prefeitura, Sim. em parte com ajudas de terceiros, que pode ser uma ONG ou não. Normalmente, as prefeituras criam como se fosse, numa expressão nossa, uma república. Por quê? Às vezes é mais fácil, menos prejudicial, né? Porque a pessoa fica a semana toda lá para fazer as químios. Então, nessa questão, assim, eu estou fazendo uma pergunta retrógrada, na verdade, né? Porque eu passei 1 ano praticamente lá naquela casa. Lá então você sabe como... esposa. Não, realmente. E quando eu cheguei lá, não tinha internet. Uma coisa tão básica. Eu paguei um plano por 1 ano. Eu paguei lá 1 ano de internet. E eu Fiquei sabendo do seu nome no dia da visita lá. Hã? Fiquei sabendo do seu nome no dia da visita. Nunca falei pra ninguém também isso aí. Eu não fico fazendo propaganda dessas coisas. Não, mas a dona Cida era muito grata por tudo que Sim. fizeram pra ela. Então, tipo, foram muitos nomes que ela falou lá. E aí eu percebi agora que teve uns atritos aí. Por isso que eu tô perguntando. Eu falei, isso daí é uma questão, sim, da prefeitura, porque tem muita coisa ali que eu via que chegava de doação. E a dona Cida, eu acho que é a veterana que toma conta lá de tudo. Era. Não é mais. Não. Daí, se quiser Não foi falar. renovado o contrato dela. Eu entendi. No valor de 2.500, queria 1.500 e todos os dias trabalhados, pela informação que eu recebi, às vezes pode ter outra alteração, né? Mas pela informação que eu recebi, seria das 7 às 17 horas. Ou era das 8 às 17, não vou lembrar exatamente. E ela não está mais lá, já foi desligada. Sei também que mandaram terceiros para fazer limpeza no local e já aconteceu algumas ocorrências que já foi até fotografadas. Inclusive, isso é um caso que eu vou cobrar se foi aberto o boletim de ocorrência ou não. E também tivemos a informação que nessa semana passada, chegaram lá... Semana passada não, essa. Essa semana chegaram lá, a casa estava fechada, teve que chamar o chaveiro para abrir. Isso aí que eu fiz. Aí depois alegaram que estavam fazendo uma reforma, por isso que não estava fechado. Postaram uma foto em rede social, que estavam reformando lá. O pessoal aqui de Porto Ferreira foi para lá fazer esse trabalho. E também falaram pra gente que a geladeira tá vazia. É uma dor de cabeça aquilo lá. Eu sempre pegava pão, Então, pegava assim, coisa, deixava sempre lá. Eu vivia lá. Dona Cida sempre deu a vida pelo local. E falar que ela teria que ficar lá das 7 às 17 por conta do horário trabalhista, tem vários pontos que dá para serem discutidos. Porque, assim, ela não tem uma vida Ela particular. saía daqui 3 horas da manhã, não tem como. Não, e outra coisa, ela usa o horário dela livre. Porque ela, quando chega em Porto, ela vai buscar doação. Sim. Gente, uma vez eu lembro um familiar meu que doou um monte de coisa pra ela, era um domingo, a gente enchendo a casa dela de coisa. Então, assim, isso faz muitos anos, faz uns 10 anos atrás. Mas, assim, ela recebe a gente domingo, sábado, em qualquer horário. Ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa, sempre atenciosa. Foi uma perda muito grande. Foi uma perda muito grande. Agora, ela tá fazendo o trabalho voluntário dela com... Nossa, como que é o nome agora? Barretos AVCC? Eu acredito que é esse. É outra instituição que tem que presta serviço lá com Barretos direto. Uma questão assim que acho que ninguém nunca percebeu. Quando eu estava em Barretos, teve um médico que falou assim para mim: o que tem na sua cidade que vem tanta gente de Porto Ferreira? Eu já notei isso. Porque eu sofro Tem na minha família ônibus, muito com isso. Ônibus, van cheia, lotada. E todos os dias com pessoas diferentes.
Não é as mesmas pessoas. Vem muita gente aqui, ter alguma coisa errada na sua cidade. O que é de bem consumo onde todo mundo... Eu falei para ele, só se estiver na água. Eu também já levantei essa questão, na água ou ar, né? Que não dá para entender. Daí, Por ser muito agrotóxico, alguma coisa, por muitos casos serem de pulmões, né? teria que fazer um estudo, né, dos casos, fazer uma pesquisa, porque no passado usava-se muitos produtos químicos na cerâmica. A minha mãe ela falava para mim da cerâmica Porto Ferreira. E continuou com as outras cerâmicas. E são produtos extremamente nocivos. Sim. Tá? Daí tem o pó. Precisaria, eu não estou, só estou dizendo assim, existem suposições, porque em outros países, em outras cidades, que tem esse ramo industrial, que mexe com esses produtos, fizeram pesquisa e coisa. E tem daí que pode, vamos supor, eu posso geneticamente passar. Então, só que, logicamente, é um estudo e tal. Por outro lado, daí, vou defender a Porto Ferreira. Por mais que a gente critique nosso sistema de saúde, ele ainda, se não é o melhor, é o menos ruim da região. Porto Ferreira, por mais que a gente precise investir, realmente tem que investir, eu conhecendo outras cidades do porte de Porto Ferreira, as estruturas de saúde são menos. A nossa cidade, por N fatores, presta um atendimento. Eu não sei se é cultural, se é... Tanto é que, às vezes, algumas pessoas passam a morar em Porto Ferreira, gostam de Porto Ferreira, viram família, não vem aqui só por causa da doença, não, mas porque o serviço... Vim aqui por causa de doença. Não, é que, vamos supor que se eu morasse aqui, né, e tivesse minha mãe que morasse, vamos pensar lá... Tem muito familiar que vem para cá na casa de familiares para fazer o tratamento em Barretos e receber a atenção que recebe aqui. Porque Porto Ferreira dá uma atenção melhor, mas isso não é... É que tem assim, é uma cidade de imigrantes, e quase todos esses migrantes falam isso, que por mais que a gente critique... Mas lá em Barretos tinha gente de Palmeiras, de Santa Rita, que ficava na casa de Porto Ferreira. Então, a nossa cidade, de novo, por mais que a gente reclame, em termos de saúde, ela oferece algumas coisas. Ela tem problemas naquilo que você falou, cirurgias eletivas e complexas, certo? Principalmente eletiva. E quando você precisa de especialistas. Mas agora também está faltando cotas de exame básicos, como hemograma. Daí é onde que eu queria chegar para vocês aí, também para vocês pensarem, né? Lembrando aqui que o Alessandro Ambrosio, boa noite, Alessandro, obrigado aí pelo estar aqui com a gente. Colocar assim, precisaria colocar um pouco mais de dinheiro. Quando o pessoal fala assim, no mínimo na saúde é 18%, na educação 25%. Isso daqui é mínimo. Atualmente, 50% dos vereadores, obrigatoriamente das emendas, tem que ir 50% para a saúde. Parece que está fechando em média, eu peguei uma prestação de conta da prefeitura, acho que foi de 2021, estava 22%. Quer dizer, é mais que 18%. Mas 18 é mínimo. No Brasil, assim, quando é para o povo, é o mínimo. Quando é para os outros, eles vão no teto. A gente passa do teto. Então, cada vez mais, a saúde vai precisar de dinheiro. 18% não é mais suficiente. Por quê? Primeiro, precisa de profissionais. Médicos, dentistas, enfermeira, coisa. Segundo, os novos medicamentos. Por quê? Os novos medicamentos é que dão tratamento de qualidade. E os novos exames. Então, num futuro, por isso que vocês, vereadores, né, poderiam pensar que chegar o orçamento e ver lá, tem 60 milhões para a saúde. Certo? Da educação é sempre os 25, não passa dos 25.
Mas daí, quando vocês olharem algumas outras despesas, dá uma olhadinha. Tem jeito de remanejar. Eu olho muito o orçamento. Eu acho o orçamento de Porto Ferreira muito mal feito. Muito mal feito. Mas horrível. Por isso que dá esses problemas de suplementação de verba, de coisa, de não ter dinheiro. Propositalmente, né? Eu acho que não é proposital, eu acho que é falta de planejamento. Que nem teria que já... Hoje nós tivemos uma entrevista com a Carla, que é a secretária de gestão. E ela é de carreira, tem boa experiência, e estava conversando com ela, e ela explicando que tudo que vai ser gasto lá no ano que vem tem que estar tudo planejado já. E teria que chegar com mais tempo para os vereadores discutirem, porque é pouco tempo. Porque se você tiver um orçamento bom, bem feito, você evita a isso que ela está sofrendo aí. Não ter dinheiro para exame. Você concorda que é uma alegação assim... Mas a gente também precisa estudar se realmente esse dinheiro não existe. Não, por isso. Porque por isso, alegações existem de várias formas, mas realmente não está lá. Não. É igual quando a gente depara com o que a gente está deparando hoje em dia, que eles alegam que está sendo passado esse valor, mas você não vê melhoria nenhuma no local. Não, Então, por isso que teria que ficar olhando assim, Sim, despesa, tudo, porque você concorda, eu estou doente. A doença é para hoje, não é para daqui 30 dias. Um exame que é para... Daí, quando vai fazer o Tem exame... que você tem que ser feito dentro daquelas 24 horas. 24 horas, tudo. Ou mesmo um especialista, né? São várias coisas. Porque quem tem condições, quem tem plano, e quem, além de ter plano, tem um pouquinho mais, que tem jeito de passar na frente... Tem QI também, né? Quem indica. Você sabe, os privilegiados têm, a gente não... Como você falou, né? Dependendo quem está na frente, Jorge, o atendimento. E isso não é bom. Não. Porque isso, com saúde, não deveria. Saúde deveria ser o que é prioridade. Um direito básico. A classificação, se é urgente e tal. Essa classificação que vocês aprendem aí Sim. no bombeiro, tudo. Isso sim, pode fazer a classificação. Eu vou lá, chego com uma dor de cabeça simples, ou Vermelho, amarelo e verde. então acabou. Isso tudo bem. Mas não deveria ter nenhuma diferença quanto religião, raça, credo, blá, blá, blá. Toda, não podia ter diferença nenhuma de dinheiro, não. E qualificação de nomes indicados. Outra coisa também. Por quê? Porque, às vezes, um com menos prioridade passa na frente... Vamos falar agora essa questão de prioridade. Lembra que eu falei que a população ainda está chamando o bombeiro para FEB? 3 horas da manhã você vai lá, Porque a eu ambulância, tô com febre, eu tô comendo direito. A ambulância nunca está disponível. Obrigatoriamente, a gente não pode chegar e deixar na porta do pronto-socorro. É obrigatório, a gente tem que levar lá no vermelho. Porque quem vai com o resgate tá morrendo. Então, é obrigatório entrar por atendimento primário ali. Emergencial. Ou seja, vai passar na frente de todo mundo. E tem muita gente que usa dessa artimanha. E aí, o que é a ordem? Não, caiu a ligação, você tem que atender. Caiu, você tem que atender. E quantas vezes a gente está atendendo uma ocorrência dessa que é a pessoa com dor de barriga, com dor de dente, aí tem um acidente. Grave e a pessoa fica esperando. Por exemplo, o meu acidente, se vocês demorassem mais de 15 minutos para chegar no local, eu teria morrido. Entendeu a questão? E já cheguei sem sangue no hospital, entendeu? Tive que passar por uma transfusão. Tem gente que não entende. Teve um animal, uma vez eu estava comendo um lanche, eu falo, não é um ser humano, é um animal, porque não raciocina. O resgate passou. Quando o resgate está andando devagar, muitas vezes é porque tem um trauma lá dentro. Porque se correr, o cara morre de dor. Sim, lá vocês estão prestando pré-atendimento já a gente no corre caminho. quando a vítima está desmaiada. Por quê? Aí a vítima não está respondendo por dor, né? Então, ela está desmaiada, a gente corre. A parada cardíaca, essas coisas. Agora, quando há um trauma, a pessoa bateu, está quebrado, está lá sofrendo dor, se a gente correr, a cidade é maravilhosa. Não Cheia tem de buraco, buracos. Não tem 700 lombadas até lá. Uma vez eu brinquei, eu falei assim, cara, esses vereadores que defendem lombada, eu queria atender eles num acidente, para nós passar e falar, quantas lombadas agora? Vocês veem quanto que tem. Você passou em muitas lombadas da minha época. E aí o animal vindo o resgate subindo,
devagar, eu vi e falei, tem uma vítima com trauma, porque tá andando devagar, já conheço. E quando você vê só o motorista na frente, é porque os outros dois estão lá atrás. O cara tava comendo lanche do meu lado e falou assim, os vagabundos lá, ó, passeando. Aí o cara não me conhece, né? Aí eu falei pra ele, assim, você quer ver o cara trabalhar? Eu sei que ele tinha uma moto, que eu vi um capacete, falei, cata sua moto, acelera e rebenta numa parede aí, ó. Você vai ver até eu que tô de folga e lá te socorrer. Aí ele ficou olhando pra minha cara. Não, mas o que eu quis dizer é porque eles estão passeando. Eu falei, que passeando, cara? Falei, eu vou te explicar. Aí foi a mesma explicação para ele. Falei, então não seja ignorante achar que está passeando. Uma viatura não pode sair lá. Ela é computada. Da hora que ela sai da base é a hora que ela chega. Tem que preencher trocentas coisas. Não é catar e sair dando voltinha. Depois fazer laudo, Muito depois controle, fazer tudo, depois descartar os itens usados. E aí o que acontece? A turma hoje, pela falta da responsabilidade da ambulância, usa o serviço do bombeiro. Sim. Aí é um deslocamento de 3 pessoas, uma viatura grande, sendo que podia resolver só com uma ambulância. É a mesma coisa chegar no pronto-socorro com uma dorzinha de cabeça. A gente sabe que em alguns casos é extremo mesmo e precisa tomar injeção. Mas uma dorzinha leve, uma síndrome gripal, ocupando quem está chegando lá com uma fratura, que não ocasionou de chamar o bombeiro, mas chegou lá num estado desse. Ou um corte agressivo, né, com muita hemorragia e tudo mais. Se você for lá e pedir o relatório, você vai ver que o relatório do resgate só vai ter caso clínico. Caso clínico, caso clínico, caso clínico. Fica colocando... Eu já fui informada sobre isso, porque as ambulâncias dizem que toda vez que liga nunca pode funcionar. Cada hora uma desculpa diferente, uma hora falta um motorista, uma hora falta ambulância, e quem está ficando sobrecarregado é os bombeiros. Sim. Aí, vamos pensar, né? Teria que criar um mecanismo de trazer o SAMU, né? O pessoal reclama. Então, não é nem trazer o SAMU. Só que realmente funciona as ambulâncias. Fazer a ambulância funcionar, que nem Escalvado mas- de Santa Rita, a gente pega a ocorrência desses lugares, a gente liga lá, cara, eles resolvem que é uma beleza. Por quê? Porque tem uma ambulância que funciona. Mas eu penso assim, cidades consorciadas que têm SAMU, e geralmente é contratado através de uma ONG, né? Então, eles têm uma facilidade maior de contratação e tal. E, com isso, alivia os bombeiros. Teve uma época que veio essa polêmica aqui, né? Que até a coloca... escrever, Isso que eu ia falar, escreveram ali no foi postão uma de cima, na Nelson publicidade Pereira bem Lopes. O Estado de São Paulo é uma crítica ao governador do Estado de São Paulo, já o antigo e esse daqui. Eles não querem assumir o custo, o Estado. Então, tanto o SAMU como a UPA são importantíssimos na cidade. Sim. Pelo número de habitantes, pelos número de bairros, nós teríamos que ter 2 UPAs. Uma, provavelmente, próximo aos bairros do centro e uma num local que atenda os bairros mais difíceis. Só que a UPA, ela trabalha com 3 custos. 1/3 o governo federal, 1/3 o governo estadual e 1/3 municipal. Daí eles não quiseram assumir o município e transformou o prédio da UPA em outra coisa. No meu entender, foi uma perda. Todas as cidades... É o antigo PA, né? Todas as cidades que têm UPA melhora muito e alivia o pronto-socorro. Por quê? Que nem eu enchi a cara. Estou vomitando e tal. Daí eu vou lá no pronto-socorro, eu estou tomando lugar de uma pessoa que pode realmente sofrer... está doente. Não, ou sofrer um acidente, um trauma. Por mais que passa na frente, mas se eu estiver ocupando o espaço, daí não tem, o médico tem que sair e tal. Na verdade, eu tenho que ir na UPA. Sim. A gente fala dor na orelha, tem que ir na UPA, né? Que não deveria nem dor na orelha. E, no caso do SAMU, por quê? Daí você tem várias cidades consorciadas e há uma troca, às vezes. Ajuda, porque vai chegar um momento que o bombeiro não vai dar conta nem de fazer o dele. Nem do próprio município. Quem dirá ajudar as cidades vizinhas, que no dia eu fiquei sabendo que vocês também prestam porque lá, né? O bombeiro de Porto Ferreira... Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento. Primeiro, desgaste físico e mental humano. E dinheiro. Por quê? Bombeiro, resgate, bombeiro. Mas, na verdade, é ambulância. Ambulância. Daí chega um momento que fala assim, olha, daí tem o resgate mesmo.
que seria do bombeiro mesmo. E já aconteceu. E várias E a vezes, gente não até é? pergunta, cadê o valor do combustível da ambulância? Se está sendo repassado isso aí para os bombeiros? Já que o bombeiro está fazendo a função da ambulância. Então, assim, são vários números, várias coisas para questionar. O que acontece é o que eu falo, né? Não é fácil a gestão, vereador, não é fácil trabalhar. Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar assim, conscientizando a população, que é o trabalho também de vocês. Por isso que eu quero aqui elogiar o seu comportamento nesses 3, 4 meses que eu tenho acompanhado, principalmente quando a gente vê que o que você fez em janeiro quase não deu, porque o que eu acompanho que é público. O seu discurso na Câmara, suas entrevistas, tal. O seu trabalho do dia a dia não dá, porque, como você disse, nem divulgar você está conseguindo nas redes Não sociais. está dando tempo. Mas a gente tem que trabalhar em várias Mas a melhor frentes. divulgação é o seu próprio serviço. Mas não. A pessoa vai ver, ela reconhece. Mas o duro é isso que não. Porque a pessoa tem que divulgar não só o serviço, mas como que fez, o trabalho que dá, tudo para despertar a consciência. É igual Por hoje, isso eu que tive que esse- escutar que mas, eu só ó, fico Você sentada. sabe por que ela foi eleita? Não. Por causa disso. Não, porque ela fez um trabalho. Não, senão não. 15 anos fazendo trabalho com animais de rua. Mas por isso que programas como esse, mesmo que comece com pouca audiência, nós temos que levar informação. Porque nós não estamos só levando informação, estamos levando formação, conscientização por um mundo melhor. Sim. Se nós deixarmos o mundo melhor do que nós pegamos, eu acredito que a gente contribuiu espiritualmente para um futuro melhor. Sim. E é isso que a gente... Só que a gente tem que ter paciência com as pessoas, nem todo mundo tem habilidades, conhecimento e vontade de adquirir conhecimento, mas insistir para ter responsabilidade e tudo. Por quê? Às vezes eu acho que eu sou a pessoa mais importante do mundo ali. Eu preciso de uma ambulância. Daí você chega lá, eu estou com dor na orelha, uma expressão. E eles sabem se o cara está mentindo ou não. Então, a gente tem que ter consciência, assim, despertando. Olha, se eu fizer isso, além de custo financeiro, eu posso estar comprometendo a vida de uma pessoa. Sim. E, então, eu acredito que esses programas, mesmo no começo, a população vai ficar gravado, né, Jorge? O Jorge vai fazer uns shorts, vai conversar um pouquinho, né, Jorge? Para a gente potencializar. Sim. Porque a gente está chegando aqui, Jorge. Tem. 15 para as 10, já faz quase... Se deixar, rola vai a noite até o inteira final. aqui. Mas eu fiquei muito feliz pela sua presença. Então, eu não a conhecia pessoalmente. Não sei se na campanha eu vi você algumas vezes na rua, né? Mas não conhecia. E conhecia aquela outra experiência que eu falei. Eu a conhecia por nome porque ela namorou um filho de um amigo, que é o Juninho, né? E, na época, tal da ONG falou, e eu gravei. Daí, quando veio, eu falei, é a mesma, tal. E eu lembro também quando surgiu essa bicho sem grana. Eu lembro, não tinha, acho que um cachorro meio malhadinho? Era o símbolo de vocês ou não? Era 2 cachorrinhos. Um cachorrinho e um gatinho. Mas assim, malhadinho, não era? Assim, meio... Então, eu lembro alguma coisa que eu vi um panfletinho, ou algum... Foi em 2008, mas em 2008 eu não fazia parte ainda. Então, eu vi bicho sem grana e tal. Aí, lá atrás, eu falei, nossa, que legal. Eu achei o nome interessante. E gravei depois. Tal. Então, fico feliz por sua presença aqui. Ao Jorge, quer falar alguma coisa? Não, tô tranquilo. Só queria também acrescentar que estamos tendo problemas ambientais na cidade. Hoje, por exemplo, me ligaram que estavam cortando algumas árvores e eu me liguei para me informar no meio ambiente se tinha autorização para ser retiradas desse local e me avisaram que tinha autorização já desde o ano passado porque as árvores estavam ocas. As árvores estavam verdes, tenho a foto dos troncos, Jardim Aeroporto. Então, assim, a gente também tem que ver quais são esses laudos. Porque tudo tem o fiscal que vai passar alguma informação e o fiscal que não. Então, também vai ser uma coisa que eu vou pedir, esses laudos, e eu quero saber por que cortou. Porque ela não estava oca. E eu fui à prova porque eu fui lá ver.
Então, assim, temos muitas dificuldades, nosso trabalho demanda um tempo maior do que a gente pretendia, por isso que eu falei para vocês que eu não estou conseguindo divulgar tudo em rede social. Na verdade, mal divulgo, porque não dá tempo. Só que... E também agradecer o carinho de vocês por ter me convidado. Da próxima, só avisar também que a gente faz o agendamento, a gente coloca outras perguntas. Eu acredito que 1 mês ou 2 a gente vai ter outros pontos para serem batidos. Sou servidora da população e não pretendo mudar isso. Não sou bichinho de estimação de ninguém. Vou olhar para o lado certo. E nem para a direita e nem para a esquerda. Nem nova gestão e nem antiga. Todos têm falhas e todos têm melhorias. Então, o meu principal é a população ferreirense. E sempre estarei à disposição, tanto de vocês como das pessoas do nosso município. Eu acho Tá que ótimo. uma coisa importante é isso. O passado a gente não muda. Não. Então, a gente tem que... Ir Como para se- frente e lutar para melhorar. Ou seja, pegar hoje, esquece. Não adianta ficar culpando o outro. Não vai resolver. É. Não resolve. Só não pode deixar cometer de novo aquele não. mesmo O mesmo erro. Por isso que a gente sempre tem que pedir 5 anos do histórico. Para a gente conseguir saber onde a gente vai trabalhar e saber onde é investido cada coisa. Repetir o erro já começa com B, né? Sim. E temos que pensar que precisamos de vereadores atuantes, porque a gente sabe que muitos ali não estão, né? E isso a própria população pode conferir no site da Câmara Municipal. Quem é os vereadores que estão aqueles lutando e vereadores não. que ficam atrás de verba, de fazer publicidade e fica pensando em reeleição. E não na população. É. Nós não precisamos agradar prefeitos nem vice, precisamos agradar a população. Mas é isso aí. Bom, a gente vai encerrar por hoje, tá? Parabéns o que você está fazendo aí pela cidade. Pensa naquilo que eu te falei. Não é fazer lei, é desfazer lei. E leva para os outros vereadores essa questão aí também. Essa eu Ah, desconhecia, mas pode vamos desfazer estudar agora? sobre ela. Tem problema. Joga e para Não, desfazer na época certa, Não, na hora e certa. às vezes pode chegar num comum acordo com a empresa, compensa de outras coisas, faz um investimento. Ó, tudo é possível, desde que seja transparente e, às vezes, num prazo maior, como na vida. Às vezes a gente não consegue fazer para hoje, mas às vezes a gente consegue fazer para amanhã, para o ano que vem. A gente tem que estudar as formas que é feito em outras Cidades, cidades, ver- para ver saber os se lá bons- funciona. ver É igual em questão da medicação. Eu sou contra a pessoa que tem convênio não poder usufruir do remédio da farmácia popular. Tem lugares que pagam. Por exemplo, eu pagava o convênio da minha mãe. Ela não podia não ter dinheiro para pagar, mas quem pagava era eu, pela empresa que eu trabalhava. Tem muitas pessoas que trabalham em grandes empresas que a empresa paga. E não porque o paciente tem a condição de pagar. Pagar o Aí você convênio. chega com uma receita do convênio lá, você é reprovado. Você não tem o benefício. Isso foi um dos primeiros requerimentos que eu fiz. Promessas já existem. Segundo o senhor Renato, em sessão da Câmara, ele falou que já existia uma promessa de voltar ao fornecimento. Mas isso também foi uma lei não, foi um decreto da época do Maurício, então já vem de anos para ser só apenas para a população do SUS. Sistema do SUS. É que- Mas, assim, são coisas que a gente não vai conseguir na hora, mas a gente está tentando uma forma, vendo como funciona a cidade, porque não existe lei federal nem estadual sobre isso, e nem uma municipal. Existe só um decreto municipal. eu acredito até que não pode, como é universal, Então, o SUS ele não pode. Eu não concordo, mas a lei é universal, porque eu não concordo. Eu acho que quem tem dinheiro tem que pagar, mas aí é outra história. mas muitas pessoas não têm. Quem paga é a empresa. Não, por causa, não, o do SUS universal. Ah, tá. Do SUS ser Porque tem universal. muita gente que vai pelo SUS, mas tem. Tem, e assim, Então vira, tipo assim, uma né, polêmica é dos uma dois polêmica, lados. não, mas Porque do SUS. tem muita gente que tem condição e vai lá e pega mesmo assim. Sim. E Porque aí tem tempo, não trabalha, Ah, vai pelo SUS, sobrecarrega a fila do SUS É isso mesmo. e vai com a Porque receitinha. o SUS, ele é obrigado... Como tem muito médico do convênio que joga a pessoa no SUS para fazer a operação no SUS, mas depois ele ganha. Existe o SUS, por mais que a turma reclama, ele é um sistema terrível, mas, como eu falei, o SUS é universal, ele não pode negar nada da pessoa, e antigamente negava-se, né? E estamos com as cirurgias paradas desde 2019 no município. E a listinha está grande no meu requerimento de resposta. Você tem alguma coisa para finalizar? Não, só agradecer o carinho de vocês,
Adorei estar aqui com vocês. Voltou para Vila Sibila. Eu voltei para Vila Sibila hoje à É, noite. Hoje à noite, fazia tempo. Ah, não, você vinha na sua manhã. Eu sempre venho, inclusive tem uns churros ali na praça que eu amo. Então, à noite, deu vontade de comer um doce, já vem comer um churros de doce de leite. Ai, tá bom. A Sibila aqui tá ficando agora populada. Não, agora estou dizendo. Tem agora, lanchonetes gostosas duas aqui. lanchonetes, Isso. Qualquer coisa que eu vou falar para minha esposa, ô Maria, vamos pensar em mudar para Vila Sibila. Tá uma delícia ali, hein? Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, Renato. Ó, gente, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado a todos e vamos nos cortes agora. Até mais.